Obrigado. Obrigado. Deixa eu tentar ajustar aqui para... Estou sendo bem ouvido, tranquilo. Muito obrigado por terem vindo. O tempo é o que há de mais precioso na vida. Eu agradeço o tempo dos senhores. Espero preenchê-lo de uma maneira, vamos dizer assim, eficaz, pelo menos. Se não boa, pelo menos eficaz. Eu tentei fazer uma amostra do que acontece pelo país de um ponto de vista histórico, para que possamos compreender o processo. Veja só, quando a gente fala... Aqui saiu uma coisa que eu estava meditando sobre o mundo e acabou saindo sobre o Brasil. Quando se fala em hiperinflação, você costuma dizer que tem um aumento de gastos públicos durante o nosso governo militar, quer dizer, então houve um processo inflacionário implícito, porque houve investimento em infraestrutura, e isso, na verdade, dá emprego. Então você consegue manter uma economia estabilizada por algum tempo, porque enquanto há emprego as pessoas têm confiança, e o que realmente é a moeda mais importante no meio econômico é a confiança. Tá? Sem confiança nada funciona e tudo fica muito complicado. Então veja que tinha uma crise mundial, né? Tinha uma grande crise, tinha um aumento dos preços do petróleo, de modo geral eu penso em energia e combustíveis principalmente, não é? E uma retração na taxa de expansão da economia. A política de substituição das importações, que vinha desde o JK famoso, né? E que não só essa política, mas também o investimento maciço em Brasília, a gente em geral esquece, que foi enterrado muito dinheiro para que Brasília pudesse ser, não é? Os gastos públicos explodiram, né? E o chamado milagre econômico, entre os anos 60 e início de 70, quando a economia cresceu a média de 10% ao ano, foi financiada por empréstimos internacionais. Curiosamente, nesse mesmo período, se tomar um gráfico do comportamento do dólar, que é uma moeda profundamente instável para nós brasileiros, nós vamos descobrir que foi um período de uma relativa estabilização do valor do dólar, com uma flutuação da curva em torno de uma reta média horizontal ao eixo do X, quer dizer, alguma coisa mantida basicamente sob controle durante quase todo o período militar. Quer dizer, eles realmente conseguiram, com empréstimos, com substituição de importações e com implantação da indústria automobilística em particular no país, conseguiram segurar a variação do dólar por um período muito grande. A manutenção do valor da moeda de troca internacional em patamares mais ou menos constantes dá uma grande confiança para os investidores que podem planejar as taxas de retorno dos seus investimentos de uma maneira muito adequada. Quer dizer, então isso, eu não coloquei o gráfico aqui, eu cheguei a fazer o gráfico, mas não pus, porque realmente é uma oscilação em torno de uma reta paralela ao eixo do X, quer dizer, é bem tranquilo de perceber. Então veja que tem uma coisa interessante. A crise internacional do petróleo faz o custo do barril de petróleo subir 400% em 3 meses. Não há quem resista a isso. Porque quando você fala em subir petróleo, você está falando de afetar toda a logística nacional. Isso dá vamos dizer assim, um impulso nos preços que é difícil tentar explicar de uma maneira convincente. Tem que viver o período para poder compreender. Mas dá para perceber que se pula de 2,90 para 11,65 o barril, né? A economia passa a apresentar taxas de inflação crescentes. O PIB para de crescer e na década de 80 nós temos inflação, dívida externa elevada e indústria absolutamente defasada. Isso é, o mundo inteiro evoluiu tecnologicamente e nós não conseguimos recolocar as máquinas por falta de dinheiro para investimento. E a primeira coisa que o empresário faz, quando não acredita que as coisas vão funcionar bem, ele para de comprar maquinário novo. Perfeito? Ele vai tentar recuperar o custo de implantação do seu parque da maneira mais eficaz possível. Eu mudei de novo, desculpa. Em 1985, quando acontece a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, né, nós temos a internação do Tancredo, e nós temos a posse do José Sarney como presidente. Notem que esse quadro dá uma instabilizada interna muito grande,
porque todo mundo falava direta já, liberdade, etc. E o Tancredo foi, vamos dizer assim, transformado num símbolo da mudança. Com a morte do Tancredo, as coisas ficaram um pouco apagadas e a confiança interna também cai. No mundo, a Rússia, eu falo em perder a Guerra Fria, né? E o Mikhail Gorbachev começa a abertura política na Rússia. Na verdade, o que nós temos aí com a Guerra Fria é a transformação da tensão, vamos dizer assim, leste-oeste, numa tensão norte-sul. Antes você olhava para a Rússia como um grande problema, todos os filmes americanos tinham malvados espiões russos, isso volta a acontecer agora, a partir do governo do... Eu esqueci o nome dele, sempre esqueço. Do Putin, né? Eu pensei em outro nome. Do Putin. E você começa a ter de novo os filmes mostrando o malvado do russo criando problemas. Quer dizer, essas leituras culturais das tensões entre as nações são muito curiosas porque elas elucidam onde estão as tensões econômicas particularmente. Não é? Com 1986, nós chegamos a ter um plano cruzado que vai frear a inflação interna que chegava a quase 80% ao ano. Quem não soube disso, quer dizer, nos tempos da Alemanha, que teve durante pouco antes da Segunda Guerra Mundial, teve um período inflacionário muito elevado, as cartas, os menus, os cardápios não traziam preço, traziam só a comida, porque entre o começo da refeição e o fim da refeição havia uma variação no preço da comida. Quer dizer, é uma coisa que lá era extremamente complicada, para nós não era tão ruim, mas entre uma semana e outra o preço da cesta básica variava intensamente nesse período. Eu falo do plano cruzado para mostrar como é que se faz uma interferência governamental na economia, ok? Então veja, o congelamento de preços de bens e serviços, isso daqui tem apontador também? Aqui, né? Congelamento de preços de bens e serviços, congelamento da taxa de câmbio, primeira intervenção, quer dizer, então você começa a ter algum controle para falar assim, olha, pode investir que a moeda está sob o nosso controle, a moeda de compra no exterior nós controlamos aqui dentro. Então o que significa isso? Eu tenho de ter uma reserva em dólares grande para poder oferecer ao mercado toda vez que há um processo de alta de preço daquela moedinha instável americana. Perfeito? Eu vou dar um sobrevoo nisso, olha. Reforma monetária com alteração da unidade do sistema monetário, que passou a denominar-se cruzado, cujo valor correspondia a 1.000 unidades de cruzeiro. Portanto, cortaram 3 zeros em todo o sistema contábil de notação. E como, na verdade, todo sistema de dinheiro é um sistema volátil e ficto, ele é uma ficção, né? Quando o banco empresta dinheiro para você, ele tira dinheiro do nada, ele tira de uma alavancagem sobre os seus ativos, que tem uma convenção para garantir que não será muito maior do que 12 vezes. Né? No exterior, basicamente 12 vezes. No Brasil, em geral, limitado a 10 vezes a quantidade de ativos do banco. Quer dizer, então, na verdade, emprestar dinheiro para alguém é emprestar números numa tela hoje. Basicamente isso. Então, aqui, ó, eles cortaram as unidades, você valorizou a moeda em 1.000, né? Você substituiu ao RTN, o diacho. Você substituiu ao RTN, né? Pela obrigação do Tesouro Nacional, o TM, cujo valor foi congelado por um ano. Quer dizer, isso é intervenção absolutamente direta na economia. Congelamento de salários, que era cruzado os 804, que era mais ou menos a 67 dólares, né? Então esse era o valor do salário mínimo do período, 67 dólares. Qual o valor do salário mínimo hoje em dólares, os senhores sabem? Isso, 200 e poucos dólares hoje. Quer dizer, houve um crescimento de 3 vezes, mas a moeda americana também variou em capacidade de compra. A gente tem que lembrar disso. Nossa tendência... Big Mac. Também um belo índice. O preço do Big Mac mostra claramente a capacidade de compra da moeda. Tem toda a razão.
Mas eu diria assim, quer dizer, você olha para a moeda americana com uma certa estabilidade de poder de compra, ela também perde poder de compra. Bom, a economia foi desindexada, tem uma tabela de conversão, transforma as dívidas contraídas, né, em dívidas contraídas uma economia de inflação praticamente nula. O que acontece com isso? As pessoas que devem investir, que são, portanto, o que o Marx chamaria de capitalistas, né, porque são donos dos meios de produção, têm a tendência de comprar cada vez mais. Esse é o ponto. Quer dizer, então, eles investem, compram equipamentos, pensam em novos projetos e ousam, porque as dívidas caíram. Uma espécie de seguro-desemprego, sem justa causa, né, por fechamento de empresas, o que mostra, com esta frase aqui, eu acabo apontando, que efetivamente as coisas melhoraram, mas nem tanto. As empresas continuavam sendo fechadas. Reajustes salariais passam a ser realizados por o gatilho salarial, ou seguro-inflação, não é? Que estabelecia o reajuste automático do salário sempre que a inflação alcançasse 20%. Então, na verdade, o que você faz? O consumidor olha para os bens que deseja adquirir e fala, olha, quando tiver 20% eu tenho um gatilho, eu vou poder continuar pagando. A inflação não interferirá na minha capacidade de pagamento. E com isso toda a economia começa a rodar de alguma maneira. Em 1987, tem os preparativos para o texto da Constituição, fala-se na Constituinte, todo mundo animado, um novo país, né? Recuperação de investimentos de risco, como aqueles com a Transamazônica. Vamos lembrar que larga parte do buraco dos antigos institutos de aposentadoria e pensão, de industriários, comerciários e assim por diante, decorre do financiamento da construção da Transamazônica, que hoje é um vasto lodaçal, né, a céu aberto. A mata comeu todo o asfalto que foi posto por lá. Complicadamente, mas veja, ninguém aqui está negando a necessidade de uma forma de comunicação eficiente na Amazônia. O único problema é que você tem de levar em conta que o investimento precisa ser feito com um padrão de projeto que leve em conta a capacidade de recuperação da própria mata, que é monstruosamente eficaz. Ok? Isso é, se fizeram a estrada não existe mais. Basta ver quando tem grandes inundações que a TV vai filmar, é barroca, né? Puro barro. No mundo, a população mundial chega a 5 bilhões de pessoas. Qual o impacto disso exatamente? As pessoas no exterior se tornam muito ciosas do investimento feito no exterior. A intenção de que se reverta o investimento para o território próprio, para que se consiga manter a empregabilidade lá. Esse é o grande ponto. Vamos ter uma retração de investimento externo, no Brasil em particular. Em 1988 temos a chamada Constituição Cidadã, não é isso? E a inflação volta aos 2 dígitos, isso é, o controle fica laço e começa o preço a disparar de novo. Por causa da perestroika, Boris Yeltsin é destituída pelo Politburo e com isso a aliança implícita que havia na queda da chamada Guerra Fria começa a esboroar um pouquinho. Isso é, o controle volta para a mão de gente de linha um pouco mais dura do que o Yeltsin, por exemplo, que o Gorbachev anteriormente, não é isso? Prisão do arcebispo Desmond Tutu por conta de manifestações anti-apartheid na África do Sul. As coisas ficam muito quentes por lá. Isso tem um impacto no investimento na África do Sul. As pessoas começam a desviar dinheiro para o Brasil de novo. Tá? Nós temos sempre de pensar isso. O que acontece? Hoje, por exemplo, o investimento externo é muito mais dirigido ao Paraguai do que ao Brasil. Por quê? Porque as condições de retorno do capital investido são muito mais favoráveis lá do que cá. Isso é, o Paraguai começa a se transformar de alguma maneira no Hong Kong, né? Na Hong Kong do continente sul-americano. Bom registrar isso. Apresentação da moeda comunitária, finalmente, né? Gorbachev torna-se chefe do governo na Rússia e a eleição de George Bush nos Estados Unidos. Aqui eu fiz questão de falar, não tem importância, eu vou falar sem texto. Fiz questão de falar na apresentação da moeda comunitária europeia
né, da União da Comunidade Europeia, por uma questão muito simples. Notem, durante muitos anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, precisamente, a moeda americana serviu como moeda internacional para o comércio internacional, moeda exclusiva. Então imagine que conforto para todos os países, se fosse possível isso, você emitir papelzinho colorido e ele ter ampla aceitação do mundo inteiro e ter um valor de troca definido de acordo com o movimento geral do comércio exterior. Quer dizer, você tem uma moeda que permanece estável sem que, na verdade, você tenha uma contrapartida de PIB que justifica a emissão de mais moeda. Você não tem inflação interna, você exporta a sua inflação para o mundo. Vamos registrar isso. Acho que é um ponto profundamente relevante. Bom, 1989, esse é um ano para ser ponderado. Veja o que acontece. Implantação do chamado Plano Verão. Quem lembra disso? Pouca gente, né? O pessoal mais novo, olha, foi um plano do governo do Zé Sarney, Maílson da Nóbrega, que estava no lugar do Luiz Carlos Bresser Pereira, implementa o Plano Verão. Fazendo o quê? Ele tem uma lei que modifica o índice de rendimento da caderneta de poupança, congela preços e salários, cria uma nova moeda chamada Cruzeiro Novo, corta de novo 3 zeros. Lembram disso? E faz um atrelamento da paridade com o dólar e extingue a OTN. Por que ele extingue a OTN? Porque se é verdade que a OTN servia para corrigir a dívida dos contribuintes, ela também corrigia a dívida do governo. Então ela não apresentava vantagem nenhuma. Esse era o grande problema. Nós precisaríamos ter índices diferentes para corrigir a dívida dos particulares daquele índice que é aplicado à dívida de governo. Esse era um primeiro ponto. Segundo ponto, a desgraça toda é que quem vai pagar a conta? Olha, as perdas da caderneta de poupança chegam a praticamente 21%, 20,37%. Isso é o povo pagando a conta, de alguma maneira. Porque eu tomo o dinheiro do povo, invisto nas contas de governo e retribuo com índice deflacionado, de tal maneira que eu acabo ganhando do povo a condição de ajustar as contas públicas. Essa é a grande pegada que faz com que o mercado olhe para tudo sem nenhuma grande esperança. Para começar isso. E veja, o dinheiro perde zeros, a tabela de juros sobe e o crédito desaparece. Tirou o crédito do mercado, o que acontece? O investidor não investe o seu dinheiro, só investe o de outros, de acordo ou não? O que faz o empreendedor inteligente? Jamais gasta o próprio, ele toma o dos outros, de acordo? Garante, faz alguma coisa, mas vai usar o recurso alheio. É o que há de inteligente para fazer. E quando o crédito desaparece, a economia tende a estagnar. Como você tem inflação, você tem uma estagflação, que é uma situação muito dolorosa para todo mundo suportar. Muito bem. 1990, faltou a data aqui, eleição direta de Fernando Collor de Mello. O que significa isso? Entra alguém que tem como projeto de governo, digamos assim, a abertura do país à economia mundial, a modernização dos parques industriais, a circulação ampla de crédito externo pelo país, não é? E basicamente um controle governamental da despesa pública feito a uma certa distância. O que significa isso? Para os amigos todos os gastos, para os inimigos o rigor do controle. Foi o que aconteceu no período e que levou com a centralização do controle. Como é que eu vou dizer isso sem ofender ninguém? Ele centralizou de alguma maneira o controle das benesses de governo na mão de poucos, extinguindo os cartórios tradicionais existentes. Não é? Eu tenho que tomar muito cuidado para dizer, porque isso pode ofender muita gente, que pensa que as coisas só aconteceram de 2000 e pouco para cá. Não. Naquele período, já havia o grande problema de você ter os apaniguados, que centralizavam as benesses, e os demais que já foram donos do cartório, excluídos. Tanto que o impeachment do Collor foi uma coisa extremamente fácil de fazer, de acordo? Sem a resistência que se observa agora no governo da Dilma Rousseff. Né? Muito bem. O
que nós temos de interessante? Queda do Muro de Berlim. Sabe o que significa isso? Estados Unidos estão ganhando definitivamente a chamada Guerra Fria. Ok? Você tem aqui uma melhora espetacular de tudo. Os Estados Unidos invadem o Panamá e tem o desmonte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em vários países que ficam ainda rachando a antiga unidade imposta em torno de nacionalidades e etnias, né? Que é um processo que está estabelecido e permanece até hoje. Muito bem. Plano Collor, confisco de 80% da poupança e dos ativos correntes em banco. De acordo? Quando exigiram que todas as aplicações fossem feitas em preto, isso é, não tinha mais aplicação ao portador, e exigiram que os que tinham aplicado ao portador se identificassem, sumiram todos, sumiram todos e sobrou um monte de dinheiro em alguns bancos, em particular do BCN, não sei por que exatamente. Acho que todos os senhores talvez possam pensar em motivos que o dinheiro estivesse no BCN. E com isso, vamos dizer assim, a economia entra, de alguma maneira, a economia financeira, ela entra nos padrões exigidos internacionalmente. Isso é, não tem mais uma lavagem de dinheiro pronta e rápida, eficaz, porque você tem de identificar quem aplica, que precisa demonstrar a origem de recursos. Com isso, o Brasil fica um pouco mais sério, fica um pouco mais moderno, temos de reconhecer, tá bem? Até hoje, essas aplicações que não tinham dono continuam circulando aí com donos cítricos, laranjas, que acabam não podendo exigir o dinheiro porque não tem como demonstrar a origem e as coisas continuam sendo perversamente exploradas no mercado. No mundo, a Lituânia deseja se separar da Rússia, quer dizer, as coisas vão ficando cada vez mais agudas. O Soviético Supremo apresenta as modalidades de separação das repúblicas e aprova a lei correspondente em fevereiro desse mesmo ano. O Partido Comunista Soviético renuncia ao monopólio da URSS, né? A Rússia fica um país e a União das Repúblicas fica desfeita com isso. Começam as obras da remoção do Muro de Berlim em fevereiro. A Lituânia consegue se separar da União em março. Ucrânia se declara Estado soberano. Isso para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um dano enorme, porque a Ucrânia, além de ser um celeiro de sementes de toda a União Soviética, ainda tem depósitos de minerais que só se encontram lá. Quer dizer, é uma perda absolutamente intransponível para a Rússia, e não por acaso, recentemente, se voltou à tentativa de se fazer alguma coisa. Vamos retomar a Ucrânia. Não é por nada, ok? Sem contar questões geopolíticas, situação, conexão com outros países, circulação, enfim. Uma série de problemas que, na verdade, acabam afetando todo o comércio no leste europeu. A Armênia se separa da Rússia, Liechtenstein se une à ONU, em Pequim acontecem os Jogos Asiáticos e a Rússia aprova o livre mercado. Isso aqui, sim, é extremamente importante. Porque com o livre mercado, eu começo a ter como, vamos dizer assim, entidade gestora de recursos internacionais, e penso basicamente nos americanos, uma confrontação direta com um bloco econômico que funciona com agilidade, até pelo histórico de dominação de um país sobre todos os demais, que era o caso da Rússia precedentemente. Quer dizer, eu tenho um bloco econômico que começa a bater boca comigo, para valer. Bom, solução da RDA, né, em outubro, acabou. Acordo Rússia e Estados Unidos a desarmamento convencional na Europa. Veja, ninguém jogou fora o armamento existente. Vamos desarmar lentamente. E os demais não podem produzir armas. Em outras palavras, o poderio da chamada economia dura, o poder duro, está mantido. O poder militar duro está garantido a quem já mandava. Perfeito? Margaret Thatcher deixa de ser a primeira-ministra. Com isso, a política rigorosa
do eixo Londres-Nova York se reduz um pouco. Nós temos de pensar claramente que tem um eixo de funcionamento da economia financeira, que é o acordo para a Europa de Londres com o acordo para as Américas de Nova York. Um combina com o outro o jogo, e como disse Manuel Garrincha, é preciso combinar com os russos. No caso, a combinação é Londres com Nova York. O jogo econômico-financeiro circula facilmente quando esse eixo fala ok, não é? Tanto que podem perceber que a Libra é extremamente estável durante largo período e o dólar também, ok? Até hoje, continua até hoje. Portanto, a saída da Grã-Bretanha da comunidade europeia tem impactos monetários interessantes. Esse é uma história que a gente precisa explorar um pouquinho mais, vou explorar adiante. Então veja, em 91, o presidente Bush é autorizado a tomar medidas contra o Iraque, início da Guerra do Golfo. Quero lembrar uma coisa aqui, essa história com o Iraque nunca foi devidamente esclarecida. O grande problema com o Iraque é assim, Saddam Hussein era homem dos americanos para a área que ele ocupava lá. Jogava de acordo com a cartilha da CIA e outras entidades de controle americanas. Quando ele começa a exigir o pagamento do petróleo em euro, aí se instala o problema. Porque, na verdade, eu começo a desequilibrar e fazer com que o dinheiro que circulava sempre no meio do petróleo comece a retornar para os Estados Unidos, dando inflação interna. Esse é um ponto que os Estados Unidos não podem aceitar. Por quê? O que acontece? Como o mundo inteiro sempre pagou o American Way of Life de uma maneira muito confortável, se começar a voltar dólar para dentro dos Estados Unidos, tem inflação interna e as coisas não ficam agradáveis, porque eles vão ter de lidar com os seus problemas internos como todos os demais países lidam. Fui claro? Quer dizer, na verdade, como é que eu mantenho o mercado funcionando muito bem com preços estabilizados? Eu exporto a minha inflação através da minha moeda. Cada vez que os Estados Unidos concedem um empréstimo em moeda americana, eles estão tirando moeda de circulação e a retirada de moeda de circulação estabiliza a precificação interna de produtos. Quer dizer, então é uma maneira financeiramente muito inteligente de fazer com que o mundo inteiro pague o preço da sua boa vida, ok? Eu não falei em vida boa, mas falei em boa vida, são coisas diferentes. Bom, 91 é cheio de coisas. Fim do Partido Comunista Italiano, ele encerra oficialmente o seu funcionamento e começa a ter uma ascensão das áreas mais tradicionais da Itália ao poder, ok? Criação, fim da Guerra do Golfo em março, foi algo extremamente rápido, como viram. O bom de uma guerra, para que os senhores possam compreender, é que ela tem várias funções. Primeiro, ela conta que há poderio duro, eu sou capaz de guerrear e vencer a guerra. Segundo, ninguém conta quantas bombas ou quanta munição foi gasta no combate e você acerta o caixa interno. Compreendem? Você vai fazer um acerto de caixa sempre que tem uma guerra. A criação do Mercosul, Tratado de Assunção, em março de 91. Eu tive o prazer de participar da formatação disso pelo governo brasileiro. Dissolução do Pacto de Varsóvia em março, que deixa mais solta e mais complicada ainda a situação no leste europeu, não é? A Croácia se separa da Iugoslávia, isso tem consequências extremamente importantes e pouco comentadas, principalmente do ponto de vista monetário. As coisas custam para acontecer dessa maneira, você investe um monte de dinheiro, alguém ficou pobre nisso, não é? Não fomos nós, felizmente não, então não me interessa muito. Lançamento do MS-DOS 5, pouca gente lembra disso, eu tive o desprazer de ser um dos ratos de experimento nessa época. O Yeltsin é eleito presidente da Rússia em julho, quer dizer, volta alguém que faz concessões largas ao governo americano, toma o poder. É curioso isso, aliás. Quando você fala bem com os americanos, em geral você pode voltar ao poder. Quando você não fala bem, você não volta ao poder. É algo muito curioso, né? Veja, tem o primeiro servidor
Webb, né, que é apresentado em agosto de 91, portanto mudando radicalmente o mundo. Ninguém sabia disso na época, nem o Tim sabia disso, mas houve uma mudança absurda, né? O mundo estava virando de ponta cabeça aí, por força da comunicação cada vez mais ágil e mais generalizada. Dissolução da União Soviética definitivamente, sai o Linux em setembro, construção do espaço econômico europeu, isto é extremamente importante, CE, né? Congregando mais de 400 milhões de consumidores, contando com 19 países membros. Entenderam o impacto geral na economia que isso causa? O que acontece? Você começa a ter de alinhar preços para todos os 19 países membros. Acho que dá para perceber que é terrível, do ponto de vista da economia mundial, não é? Você não consegue mais vender por preços diferentes porque tem um órgão controlador de tudo isso. Bom, Conferência de Paz para o Oriente Próximo em Madrid. Veja que ano denso que é, não é? Assinatura do protocolo do Tratado Antártico por 30 países. Projeções sobre a Antártica. Lembra disso, não? Projeções sobre a Antártica a partir da área de cada país, faz uma projeção de Mercator e vai ter a sua participação na Antártica. Notem que coisa curiosa, né? Não por acaso houve aquela guerra das Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Por quê? Tanto para a Argentina quanto para a Inglaterra, aquela ilhazinha posta ali, as Ilhas Malvinas postas ali, elas, além da sua importância como um ponto estratégico, elas aumentam a projeção mercatoriana sobre a Antártida. Portanto, a participação sobre possíveis reservas minerais, petróleo, peixes, etc., etc., que tem na Antártida, são ampliadas por quem possuir as Ilhas Malvinas. Quer dizer, então não é uma coisa sem nenhuma importância, é de uma importância econômica extremamente relevante. Bom, assinado o Tratado de Brest, que encerra a URSS e cria a CEI, Comunidade de Estados Independentes. Isso teve pouca eficácia prática, ficou muito mais no papel do que de fato resolveu alguma coisa. 92. Restabelecimento de relações diplomáticas entre Rússia e Estados Unidos. Boris Yeltsin, presidente. Perfeito? Tudo devidamente combinado com os russos. China e Israel estabelecem relações diplomáticas em janeiro. A Bolívia obtém acesso ao Pacífico por via de porto de Ilo, no Peru, com direito à Zona Franca, em janeiro. Que o grande problema da Bolívia sempre foi estar encravada e não conseguir realizar comércio exterior. Com isso, fica um pouco melhor a vida da Bolívia e o Brasil perde um mercado satélite que sempre foi dele. Se me compreendem. Tá? O que acontecia com a Bolívia? O mercado era nosso. Por quê? Porque eles não tinham como falar com o outro lado. Agora, abriu para a China, abriu para toda a costa do Pacífico, enfim, quer dizer, virou outro mundo. Estabelecimento da União Europeia em Maastricht, né? Comunidade Econômica Europeia, cria o Espaço Econômico Europeu, mercado único e que corresponderá à metade do comércio mundial. Isso daqui para nós é muito importante, mas importante demais, porque nós comemos um pedacinho desse bolo, bem pequeno. Precisamos ampliar sobremodo a nossa participação nesse mercado. Bom, Bill Clinton é eleito presidente. Isso todo mundo sabe que acontece, além das cortinas. Desculpe a maldade. 1993, Jiang Zemin, né, presidente da República Popular Chinesa, com um endurecimento na linha de relação com o comércio americano e com o favorecimento dos bancos chineses, que, na verdade, tem um banco central extremamente débil para controlar toda a pujança da economia chinesa. Mas esse é um problema que eu não consigo discutir adequadamente. Isso é para especialista. Decisão de que a www será gratuita em abril, né? Microsoft apresenta o Windows. Isso dá uma diferença brutal para a gestão de pequenas empresas e médias empresas e grandes empresas. Conferência Internacional sobre Direitos Humanos em Viena, em maio. Aprovação do NAFTA, né? O Free Trade, da região dos Estados Unidos, né?
Isso muda a política comercial americana e é feito do governo Clinton, que simplesmente implementa coisas que o Bush já tinha posto em andamento. Ele conclui o projeto. Israel e o Vaticano restabelecem relações diplomáticas em dezembro. Isso é um avanço brutal, embora não pareça, por efeito da troca de tecnologia e de dinheiro. Vaticano dinheiro, Israel tecnologia e redistribuição pelas empresas do Vaticano pelo mundo. Ok? Vamos lá, 94. O Espaço Econômico Europeu funciona realmente. Tratado de Livre Comércio Estados Unidos, Canadá e México, ALCA, né? Constituição da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, era uma coisa que não havia, e tem uma massa enorme de gente que fala português no mundo. E o Tratado de Livre Comércio entre México, Colômbia e Venezuela, que é uma ruptura do primeiro projeto da ALCA. Quando o México faz esse livre comércio com Venezuela e Colômbia, ele está trazendo para dentro da ALCA a participação de países latino-americanos, o que não era exatamente o objetivo da Associação de Livre Comércio Americana. Ok? Vamos deixar bem claro que há uma diferença fundamental entre a ALCA e o que acontece na Comunidade Econômica Europeia. Na verdade, a ALCA é um tratado de comércio, livre comércio, nada mais. Enquanto que a Comunidade Econômica Europeia tem vários outros aspectos, como, por exemplo, unificação de exigências acadêmicas para efeito de reconhecimento de diplomas. O cidadão de qualquer país europeu poderá trabalhar em toda a Europa. Aqui, os Estados Unidos mantêm o fechamento da fronteira para efeito de reconhecimento de títulos e concessão de emprego, enfim. Ok? Canadá tem o mesmo interesse. Impressionante, mas sim. Bom, criação da Sociedade de Informação em Bruxelas, pelo G7, né? E isso faz com que se aumente de forma exponencial o controle sobre a circulação de pessoas, bens e recursos financeiros em particular. Quer dizer, você aumentou o controle mundial dos governos mundiais sobre a ação dos seus súditos, digamos assim. Aumentou demais o controle. Por isso, quando o Bauman fala que tudo é para durar pouco, tudo é líquido, é uma modernidade líquida, ele se engana. É uma modernidade cada vez mais sólida, porque a condição de controle é cada vez maior. Cada vez mais se controla a ação dos sujeitos. Muito bem, linguagem de programação Java, parece uma bobagem que eu estou falando, mas ela está na matriz de todo o funcionamento, digamos assim, dos principais sistemas operativos e operacionais do mundo hoje. Quer dizer, quem domina essa tecnologia domina uma participação de mercado muito grande. Por isso que pode ser gratuito. Não sei se fui claro. 1996, reeleição do Bill Clinton, em novembro, né? Nós temos a consorte marchando poderosamente para uma eleição agora. Vamos lembrar que eles são ratos, não são ratos, eles são pessoas de mesma inclinação econômica. Perfeito? Eu ia falar ratos da mesma esterqueira, mas é uma expressão não muito boa para isso. São pessoas que têm uma mesma formação e índole econômica. Ok? Bom, Acordo de Genebra para a liberalização das telecomunicações, né? No âmbito da Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, isso dá uma outra perspectiva de tudo, né? Você tem uma integração cada vez maior da economia mundial. Fica mais fácil para o comércio exterior fluir com isso. Ninguém consegue perceber exatamente a importância das telecomunicações para o funcionamento de uma economia transnacionalizada. Não é isso? Eu não vou nem falar globalizada, eu vou dizer transnacionalizada, porque ela não é igual para todos os locais, ela tem camadas de eficácia diferenciada. Bom, temos a liberação de Hong Kong, né? Acabou o Tratado de Nanquim, e, portanto, Hong Kong passa do protetorado britânico para diretamente fazer parte da China. Né? O que significa isso também? Muito da tecnologia que se desenvolveu em Hong Kong passa a ser de domínio chinês. E a propriedade material e imaterial
é cada vez mais importante daqui para frente. Entra em vigor o protocolo de Kyoto, em dezembro, e com isso você tem o controle das emissões, começa toda a história do ambientalismo, restrições, órgãos que não tinham quase importância no país, né, como por exemplo a CETESB, passam a ser muito importantes, porque interferem diretamente na possibilidade de empreender e construir. Loteamentos, emissão de efluentes, aquela coisa toda, trava tudo. Trava tudo. Adiós. Adiós. E o Ministério Público vem e pega. Bom, patente do PageRank, né? Que são os algoritmos que instruem o sistema de inteligência artificial do Google, transformando as antigas enciclopédias em curto espaço de tempo em objetos de museu, de acordo? Né? Você hoje googleia tudo. Tudo é passível de Google hoje. Com informações corretas ou não, mas tem lá. Né? Aliás, uma pessoa não aparecer no Google significa que ela, em geral, não é muito importante. Curioso isso. É um consenso mundial a respeito. Toda pessoa que faz alguma coisa acaba aparecendo no Google. Seja lá o que for que faça. Né? Bom, Estatuto de Roma, cria a Corte Penal Internacional. Isso tem efeitos muito importantes na Europa, e o Brasil usa mal a existência dessa corte. Quando eu digo isso por exemplo, quando você vê a criação, vai ter muito advogado querendo me bater, mas não faz mal. Né? Quando você vê a criação de um foro universal em Curitiba, com um juiz de primeira instância dando pitaco em tudo que acontece, você está tendo uma clara violação de direitos penais dos cidadãos, que tem basicamente a territorialidade e o juiz natural como elementos de defesa para a prática dos seus crimes. Não é isso? Veja, eu não estou dizendo que são inocentes, eu estou só falando assim, é uma garantia que todos nós precisamos ter. Nós não podemos ter um tribunal de exceção, mas essa é uma outra conversa. Bom, o Iraque rompe com a ONU, com isso ele fica ainda mais exposto à ação americana. Só teve um erro americano, eles acharam que era chegar na base de Júlio César, vi e venci, né? Só que eles estavam lidando com um povo que faz guerra há mais de 7.000 anos. Quer dizer, é um povo que sabe resistir e sabe criar problemas, como faz até hoje. Não é isso? É claro que a moderna tecnologia americana, né, com aqueles objetinhos voadores simpáticos, que disparam, o cara fica de casa brincando de guerra, né, matando gente, interferem de alguma maneira com a capacidade de resistência. Mas, enfim, a guerra continua. Não é? Bom, Deutsche Bank anuncia a compra do Bankers Trust, criando a maior instituição financeira do mundo em 1998. Isso significa brincar de outro jeito com o eixo Londres-Nova York. Entendam, para nós o efeito foi muito pequeno, até porque o Deutsche Bank foi embora daqui rapidamente, já foi faz algum tempo. Não é? Mas em termos mundiais significa o seguinte: a Alemanha virou player financeiro. Ela é um player. Ela pode instabilizar o jogo a partir desta incorporação. Vamos continuar mais um pouquinho. O Iraque formaliza a ruptura com a ONU e exige fim do embargo petrolífero. Isso, ela quer continuar produzindo petróleo e vendendo. Tá? Com isso, o Iraque fica mais isolado ainda, a ONU se desinteressa um bocado pelo que acontecer com ele e deu no que vimos. Bom, em 99, a adoção do euro, isso vai ter consequências na economia brasileira, eu vou mostrar ainda. Eu estou olhando só que eu estou tomando muito tempo. Fusão do Banco Central Hispano com o Banco Santander em janeiro, né? E a crise brasileira, de repente, em 99, sobressalta os mercados mundiais. Ok? Vamos deixar bem claro. 1999, quem governava? Quem lembra? Hã? Fernando Henrique Cardoso. Perfeito? Que crise foi essa? Os senhores lembram ou não? Hã? E foi no Brasil. Também. Tá? O que aconteceu? Isso. Abriu, o dólar... Só de 1,25 para 2,80. Foi o começo, depois chegou quase a 4, logo depois. Com isso teve uma instabilidade brutal, os preços ficaram brincando de subir,
desesperadamente, e foi preciso tomar novas medidas. Mas aí, vamos lá, vamos continuar. Eu queria ter uma lousa para poder desenhar alguma coisa, mas eu vou falar e os senhores vão compreender. Existe uma curva de otimização chamada curva de Pareto. Tá? Essa curva é basicamente um quarto de circunferência traçado entre x e y. Eu não vou falar em aberrações, distorções, vou falar num sistema de economia ortodoxo, ok? Com a manutenção de todas as variáveis mais ou menos sob controle para ela ficar um quarto de circunferência. Se nós colocarmos no eixo dos y, no eixo vertical, a produção de bens de consumo e no eixo do x, a produção de bens de produção, a economia total em seu pleno emprego, quando tudo está certo em qualquer país, ela vai ficar em cima da linha da curva de Pareto, em cima desse quarto de circunferência, digamos assim. Se eu puxar para baixo o ponto de equilíbrio, o que eu faço? Eu crio um desemprego estrutural, causo um desemprego estrutural. Se eu recolher a moeda que está rodando, o que acontece? Eu impeço investimento e consumo ao mesmo tempo. Eu consigo manter os preços absolutamente sob controle. O que vai causar isso? Bom, um monte de gente desempregada, uma quebradeira geral de empresas, a interrupção de linhas inteiras de montagem, parcela de linhas de montagem, e foi precisamente o que assistimos no período. Quer dizer, o Plano Real é uma intervenção sobre a economia, manipulando precisamente a condição de pleno emprego para um desemprego estrutural planejado. Foi basicamente o que aconteceu. E aqui, quando tentaram realinhar as coisas um pouquinho, soltar um pouco para a economia começar a ter um certo emprego, os preços dispararam, o dólar, essa moedinha instável, como eu já disse, subiu muito de valor, as expectativas se tornaram menos confiantes e as pessoas retraíram seus investimentos. O país entrou numa crise muito séria. E por que sobressalta mercados mundiais? Porque os investidores estrangeiros ficam lá brincando de jogar dinheiro aqui, deixa rodar 2, 3 dias, retira o dinheiro já com um lucro que ele não teria em qualquer outro lugar. Essas operações de day trading, que eram comuns na época, são altamente especulativas e não favorecem o funcionamento da economia do país. Né? Até hoje nós temos um pouco disso, já não é tanto quanto foi, e os eventos recentes do impeachment e daí por diante, e troca de equipe econômica, o que será feito, demonstraram claramente que as pessoas fogem com o seu dinheiro daqui. Né? Estamos vivendo ainda isso. Bom, retirada do pessoal americano e britânico do Iraque por decisão da ONU, reunião de paz de Kosovo, que resolveu outros problemas, 15 chefes de Estado e de governo da União Europeia, né? A Política Exterior de Segurança Comum, PESC, sob a tutela de Javier Solana, espanhol, acontece em junho, que é uma ideia de proteção mútua no âmbito da comunidade europeia. Isso muda o acesso aos países, a exigência de passaporte se torna cada vez mais forte e vai daí por diante. Desculpa, é extremamente maçante, mas é relevante. Espera aí, vamos lá. Entrega da administração do Canal do Panamá ao Panamá pelos Estados Unidos, o que faz com que o Panamá praticamente fique estável financeiramente, não tinha nenhuma estabilidade, era totalmente dependente. Abertura do mercado chinês, né, com o ingresso na Organização Mundial do Comércio, que eles lutaram muito para conseguir. Bom, e vejo que a Dow Chemical e a Union Carbide se transformaram no segundo grupo químico mundial. Observação sobre isso. E nós com a Light, certo? Bom, nós dependemos dos insumos que vêm desses grupos industriais para a produção industrial no Brasil, dos mais diversos segmentos. Ok? Quer dizer, na hora que eu tenho um player que fica um peso pesado enorme, os preços ficam sob controle do grupo. Tá? Vamos continuar. Lançamento do Windows 2000, União de Bolsas de Frankfurt e Londres para a criação da Bolsa Europeia, né? Com um movimento médio de mais de 5 bilhões de euros. Isso acontece em maio de 2000. Bom, acordo China-União Europeia para abertura de mercado, isso atinge diretamente os Estados Unidos, que ficam extremamente vulneráveis. Vamos lembrar da bolha
imobiliária e outras bolhas financeiras que acabam com Lehman Brothers, por exemplo, né? Vamos ver que 2001 está George W. Bush se elegendo, bombardeio de Bagdá, começou realmente aí a pauleira toda, a declaração de Doha, que até hoje nos informa sobre direitos humanos e outras perversidades, ingresso da China na OMC, e aí as coisas ficam cada vez mais sérias para os Estados Unidos. De acordo? Nós temos agora jogadores de peso, 2, Comunidade Econômica Europeia e a China, para dividir mercado. 2012 o euro se torna moeda única em 12 países, exceto Inglaterra e mais um, eu esqueci o outro, que pediu para não trocar moeda. Suíça, franco suíço. Criação da União Africana em Addis Abeba, quer dizer, começa a ter a formação de um outro bloco econômico relevante. Criação da Corte Penal Internacional pelo Estatuto de Roma, que continua não funcionando. Chipre, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Eslovênia aderem à União Europeia. Quer dizer, a União Europeia cria mais massa crítica ainda. É muita gente se unindo de uma vez. 2003, Tribunal Penal Internacional de Haia. Então veja que eu tenho Roma e Haia já, ok? De 2004 até agora, vamos fazer uma visão de conjunto. Veja o que acontece. A China expande muito e a economia brasileira, particularmente com exportação de ferro e soja, dá uma crescidinha. Claro, né, como eu bem digo aqui, exportações brasileiras para a China de manufaturados apenas 5%. Portanto, não dá para explicar o que houve no crescimento de 2004 a 2011 da economia brasileira só pela China. Nós temos outros fatores. Tem uma tendência cada vez mais forte no meio econômico financeiro de sempre olhar a expansão brasileira como atrelada à expansão chinesa. Não é absolutamente verdadeiro. Ok? Ajuda. Precisamos muito que isso continue acontecendo, mas não é o único caso. Vamos lá. Você vê que o que nós vendemos de manufaturados? Máquina para colheita de soja, maquinaria pesada para as mineradoras e caminhões para fazer o transporte da soja e do minério. Saindo daí, né, não vai muita coisa. Isso daí não dá para explicar o que aconteceu na expansão brasileira de 2004 a 2011. Vamos lá. Aumento de renda das pessoas com um total de 20% no período. Shoppings lotados, restaurantes com filas de espera. Lembram disso ou não? Né? Vão hoje, não tem tanta coisa assim não. Tá? Empregadas domésticas tendo aumentos salariais, mandando filhos para a escola, carro zero vendido em quantidades crescentes até 2011, boom imobiliário, apartamentos vendidos ainda na planta, empresas tendo seus estoques prontamente vendidos, crescimento da indústria da construção civil com novos empreendimentos. Hoje saiu a queda do índice deste mês em relação ao mesmo mês do ano passado. A indústria da construção civil perdeu 10,1% de investimento do ano passado para cá. Quer dizer, em outras palavras, houve uma retração e continua havendo retração da economia. Basta olhar para o nosso bolso, nós sabemos perfeitamente disso, não é? Não dá para negar. Todos esses fenômenos foram corriqueiros de 2004 a 2011, mas o comércio com a China não explica, né? A participação das exportações da economia brasileira em todo o período dá uma reta média de 12%. Nós não passamos de 12%. Passa um pouquinho, cai, passa um pouquinho, cai. A média é 12%, né, do PIB. Vamos lá. Assim que o Lula assumiu o poder em janeiro de 2013, houve um ortodoxo e surpreendente para as expectativas do mercado ajuste da economia. O que ele fez? Ele chamou uma equipe extremamente ortodoxa, incluindo o atual Meirelles, Henrique Meirelles, que foi para o Banco Central, o Palocci foi para a Fazenda, e eles falaram, olha, o ajuste é ortodoxo, não pode ser heterodoxo, que significa o quê? Rigor fiscal, não emissão de moeda, controle dos gastos de governo, enfim, uma dureza completa, né?
Esperava-se no governo Lula que houvesse rompimento com tudo que aí está. Frase do Lula: vamos romper com tudo que aí está. Não aconteceu. Foram cumpridos os contratos. Naquela época, o câmbio disparou. Dá para ver por aqui, ó, né? A chegada do Lula no governo, ó, dá uma subida, né, na espiral inflacionária, né? Assim, quase imediata. Todo mundo com medo, sobe preço para se garantir. Se houver restrição, dá para tirar. Enfim, é uma subida tão grande que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, né, chega a 12,7% no período. Uma paulada. Vamos continuar. A confiança, né, fator econômico fundamental, bastando considerar os últimos eventos por efeito da Operação Lava Jato e movimentos pró-impeachment, estava muito abalada, pois o futuro governo não apenas era uma incógnita, como também iria assumir em meio a uma situação econômica muito delicada. É importante dizer isso para que os senhores entendam, não é que na época do PSDB no governo era uma absoluta maravilha, tinha muitos problemas estruturais, inclusive. O PT vai assumir precisamente nesse momento e traz com ele, primeiro, inexperiência, falta de quadros e uma desconfiança muito grande de todos os empresários em relação ao que os trabalhadores fariam no poder. Então vamos lá. Então veja, a equipe econômica nomeada, tida como ortodoxa e conservadora, tinha um banqueiro de carreira internacional, que era o Henrique Meirelles, um médico que era entusiasta da ortodoxia econômica, o Antônio Pallotti, e formado exclusivamente por técnicos envolvendo nomes como Joaquim Levy, o mesmo Joaquim Levy, certo? Marcos Lisboa, que continua circulando pelo poder ainda, e Murilo Portugal, que ocupou uma variedade enorme de cargos de importância na área econômica. Isso, né? Sem contar Alexandre Schwartzman, o Ilan Godfein e o Afonso Bevilacqua, que eram mais linha dura de todos e que foram todos para o Banco Central. Quer dizer, então o controle da moeda ia ser, como foi, extremamente rigoroso. O que aconteceu? O empresariado olhou para isso e falou: opa, vamos ter estabilidade econômica, dá para investir. Vamos continuar. Veja só, a taxa Selic foi elevada para 26,50%. Reduz a dívida interna, porque eleva a dívida ativa dos contribuintes, perfeito? Esse efeito jamais foi retirado de nós, quer dizer, esses 26,50%, para quem deve para o fisco, continuam embutidos na dívida. Ok? Portanto, todos os acréscimos posteriores alcançarão essa subida, vamos dizer assim, pontual do valor da Selic. Nos primeiros 6 meses de 2003, período em que a Selic permaneceu em seus valores mais altos, faltou um S ali, o consumo doméstico chegou a cair 11% e o desemprego chegou a 13%. Quer dizer, foi uma paulada na economia muito dolorida, né? Bem dolorida. E veja só, mas, como o mercado interno ficou muito ruim, o que é curioso, teve uma reação muito boa de mercado, tanto de investidores e especuladores estrangeiros, quanto de empresários e consumidores. Também os consumidores. Eles falaram: bom, agora vai começar a melhorar, pior não fica. Perfeito? Aí foi. Os investimentos, olha só, a inflação de preços acumulada em 12 meses caiu de 17% para 5,2% em um ano, o menor valor desde 99, produção de um cenário de estabilidade política e econômica, gerando a confiança necessária para o retorno dos investimentos que seriam feitos, né? E, por conseguinte, o aumento do crescimento econômico. Ora, o que acontece? Os investimentos são mais viáveis quando, além de um mínimo de estabilidade econômica, a inflação de preços é baixa e as contas de governo estão sob controle, gerando previsibilidade e confiança. Essa é a doutrina ortodoxa por excelência. Controla gasto de governo e me dá confiança. Me dá previsibilidade do que você vai fazer. Principalmente isso. Me deixa saber para onde vai a economia. Me conta, né? Na esfera do governo, controle das contas públicas e equilíbrio orçamentário prenunciam manutenção de política fiscal de longo prazo e de custos, permitindo maior investimento privado. Isso é, eu não vou ter um aumento inesperado de impostos, eu não vou ter aplicação de novas contribuições que eu não consigo pagar, enfim. Você não vai mexer no meu markup.
eu vou poder investir e receber o retorno da minha grana, né? Então veja que tem uma coisa muito curiosa para a gente olhar aqui, ó. Eu peguei esse gráfico tá lá a fonte. Você tem o seguinte, olha, em 2003, em 15,3% do PIB, investimento. Em 2012, eu tenho 18,1%. Dá um crescimento de praticamente 3,2 pontos percentuais linearmente no período. Quer dizer, eu não posso fazer essa conta dessa maneira, é uma forçada de barra, mas eu percebo que é uma evolução na capacidade de acreditar em investir na economia em todo o país. Bom, o que acontece? Agronegócio, que todo mundo falava, saída do Brasil, agronegócio. Veja, a evolução é baseada no aumento de volumes, produtividade era plantada. O que é isso? Estabilidade, confiança e aumento de investimentos. Senão não anda. Na verdade, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que não é de saudosa memória, apenas é uma memória, a evolução da dívida saiu de 1 trilhão para quase 13 trilhões. E foi resolvida com a emissão de títulos de longuíssimo prazo que pagaram a diferença. Na verdade, o que nós temos são 25 anos a partir da emissão desses títulos para cobrir os trilhões que não foram pagos, voando por aí. Nós ainda não estamos pagando a conta, tá claro? Nós estamos pagando essa conta pequenininha, porque ela é pequena, está falando em metade do PIB, dá para alongar o perfil dessa dívida indefinidamente, porque se cobrar à vista vamos quebrar fatalmente, mas o que me preocupa é daqui a 20 anos, quando essa dívida trilionária for cobrada. Não sei o que será. Eu só vejo a saída com um calote muito bem aplicado e um progressivo calote. É a única saída. Porque, na verdade, o que todo mundo deixa de perceber é o seguinte: quando você emite uma moeda qualquer, vamos falar em 100 reais para a nota de 100, eu emito uma nota de 100, eu tenho uma larga parcela dessa nota consistente numa dívida por emissão de título público. Eu tenho uma correspondente emissão de título público para poder emitir a nota. Eu tenho juros embutidos sobre a emissão desse título público. Tenho ainda todos os encargos que serão decorrentes da atividade de governo pela emissão desta nota. Quer dizer, então, quando eu recebo 100 reais, eu tenho ali quase 83% de encargos que não representam o valor da moeda. A moeda vale de verdade 17% do seu valor de face. Não sei se eu fui claro. Dá para entender? Isso eu tenho dívida, tenho serviço de dívida e tenho outros encargos que são embutidos no valor da nota que é emitida. Eu recebo muito menos dinheiro do que eu imagino quando eu pego uma nota de 100. E que foi na direção da fala do professor Castelo Branco, que é um especialista em matemática financeira, e que eu indico desde já para uma palestra futura sobre endividamento empresarial, porque ele lida extremamente bem com isso, né? Particularmente endividamento bancário, que pouca gente sabe lidar. Sabe qual é o valor da dívida interna, dívida ativa do governo, que o governo federal detém em relação aos seus contribuintes? Tem noção? A dívida não cobrada? 450 bilhões no começo desse ano. E por que não é cobrada? Porque basicamente ela tem uma procuradoria que é pequena, que tem todos os entraves de um serviço burocrático, com muitas regras para cumprir, para poder andar, e basicamente porque ela tem uma infinidade de pequenos devedores. Então, por exemplo, quem deve até 20 mil reais para o fisco é alguém que dificilmente será cobrado. Por quê? Porque o preço do processo é maior do que 20 mil reais. Não sei se me fiz entender. Quer dizer, então o que você tem? Você tem uma série de pessoas inscritas em CADIM, negativadas, com uma série de problemas, porque devem até 20 mil reais e não são cobradas e não tem como pagar. Quando o Lula deu aquela anistia de até 10 mil reais, ele não fez favor nenhum. Ele reconheceu que não valia a pena cobrar aquilo. Então, notem, eu devo 400 e tantos bilhões em dívida externa e tenho um crédito interno de 450 bilhões. Está zerado praticamente se eu cobrar, só que eu não cobro. Segundo movimento muito curioso, eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer.
Quando o governo federal ou o governo estadual desapropria alguma área de terra, ela transforma essa área de terra em um título financeiro. Quer dizer, a União, quando desapropria, ela deve ao seu credor pela desapropriação, que é justa, a propriedade é garantida na Constituição, ele tem que pagar por isso. Então ele faz um pagamento pro forma, que quase nunca realmente paga, e emite títulos chamados por aí de creditórios até serem confirmados e transformados em precatórios, que ficam na posse de particulares que vendem isso várias vezes. Não é? Qual o grande problema? O endividamento interno da União e dos Estados passa necessariamente por esses títulos que se tornam financeiros, que dependem de Selic, juros aplicados e daí por diante. A evolução do valor dos imóveis no país não segue essa curva financeira. Então, quer dizer, se houvesse uma legislação que basicamente fizesse o seguinte: tem que ter avaliação atual do momento do pagamento, mais o aluguel mensal devido atualmente, pelo uso do imóvel sem pagamento desde a época da desapropriação, nós reduziríamos toda a dívida interna decorrente de títulos mobiliários do governo a 1/3 do seu valor, se tanto, porque a evolução do preço dos imóveis jamais acompanha a curva de expansão financeira do título emitido. De acordo? Não é? Então, quer dizer, ninguém olha para isso, não tem nenhum deputado fazendo isso, não tem ninguém do governo fazendo uma medida provisória e causando uma discussão séria do problema, e a dívida permanece. O governo não paga, as pessoas, por um ato de uma instrução normativa da PGFN, não podem usar títulos de terceiros para quitar suas dívidas, né? Exceto se houver incorporação de uma empresa por outra, e as coisas vão seguindo nesse descalabro de controle quase que absoluto. Quer dizer, eu não iria dizer isso, mas eu tenho de dizer, até porque é uma questão de olhar os dois pratos. De um lado, eu crio dívida, que eu não pago como contribuinte. De outro lado, eu, como cidadão que fui desapropriado, eu crio direitos que não poderiam ser pagos, tendo em vista o interesse geral. Que, em geral, pergunto, interesse geral de quem, cara pálida? Mas eu acho que afeta a cada um de nós, porque mexe na gestão da coisa pública, não é isso? Então, só para continuar, vamos passar mais rapidinho, eu vou deixar de falar muita coisa, quem quiser tem o texto, tá? Veja que aqui, ó, eu tenho, veja só, o gráfico da expansão de crédito, tá vendo, que começa em 94 e vai até 2011, mostra que, na verdade, eu tenho um comportamento, vejam, aqui, ó, eu tenho praticamente uma evolução muito lenta do crédito disponível em relação ao eixo aqui das ordenadas, está vendo? Quer dizer, é o saldo das operações de crédito, tá? Quando chega em 2004, ele começa a disparar, e daqui até 2010, 2011, ele adquire uma característica exponencial. Isso é, eu tenho muito crédito rodando. Só que se os senhores lembrarem, todos viveram entre 2004 e 2011, aqui presentes, os preços não variaram tanto. Na verdade, a variação de preço é muito mais forte de 2012 para cá, não é isso? Por que que nós não tivemos uma variação tão grande de preço? Sabe por que não? Depressão do valor do dólar. O dólar reduziu o seu valor, e aí eu não tenho uma exigibilidade de pagamento tão elevada para fora, eu consigo manter o nível de preços interno. Isso serve para os senhores compreenderem profundamente como nós financiamos absolutamente a situação econômica americana. Nós, mundo. O mundo inteiro contribui para uma vida boa e afluente na sociedade americana. Por uma questão de gestão financeira, não é só dominação, claro que é uma dominação ao chamado soft power, ou poder brando, que invade, veja que para realizar operações de comércio, de commodities e de tecnologia com os Estados Unidos, sempre há exigência da compra da produção cultural americana. Livros, filmes, séries fazem parte do pacote indissociável com a venda de tecnologia e bens de consumo. Quer dizer, então,
Na verdade, eles exportam uma forma de vida, uma forma de realizar a vida e, principalmente, o retorno no desejo de consumir o que lá é consumido. Não sei se me entendem bem. Tá? É uma venda extremamente acelerada por efeito de modelos vendidos por via cultural. É uma venda casada, sim, e que é pior, é uma venda que traz um modelo de vida. Então ele faz o quê? Ele faz você desejar determinado tipo de roupa, carro, comida, habitação. Ele vende junto tudo aquilo que nós não precisaríamos comprar, se eu posso me expressar bem. Evolução do índice de preços ao consumidor acumulado em 12 meses de 2003 a 2010. Olha que curioso. Ele estava elevado em 2003, ele despenca muito em 2004, ele vem abaixo em 2007, ele tem uma certa reação na sua valorização até 2009 e ele cai de novo em 2010, não é isso? Então veja a frase que vem logo abaixo do gráfico, veja o que ela diz, olha. Foi a primeira vez na história do real que isso aconteceu, crédito se expandindo exponencialmente e preços se desacelerando também fortemente. De fato, foi a primeira vez desde 1914 que isso aconteceu. Como se explica a expansão exponencial do crédito, salários crescentes e produtividade baixa? Que é duro, né? E, de outro lado, inflação de preços decrescentes. Quem estudou economia sabe que isso parece um contrassenso, não é? Aí vamos ver qual é o motivo, só um pouquinho. Ó. Lembramos que em março de 2003 o governo americano iniciou a invasão do Iraque para derrubar Saddam Hussein. E guerras são péssimas para a moeda de países desenvolvidos. Ok? Você tem de gastar muito mais do que o orçamento prevê, não é? E tem custos militares, e você se endivida e cria uma inflação monetária, porque você tem que emitir moeda para poder pagar as contas. Com isso, olha, até 2002 o dólar vinha de 2 décadas de grande robustez, começa a perder força, e provavelmente com o início do confronto no Afeganistão, né, ele começa a balançar. Aí eu tenho a participação crescente do euro, né, que foi lançado em 99 e circulando a partir de 2002, sob o controle do Eurosistema Monetário. Né, o euro começa a participar como moeda de comércio internacional. O que aconteceu? Papelzinho colorido americano volta para dentro de casa. Muita moeda disponível no mercado, ou você queima, ou você tem uma inflação interna, ou você empresta. O que os Estados Unidos genialmente fizeram? Emprestaram o dinheiro. Sobrou moeda dentro? Grécia, você quer dinheiro? Toma dinheirinho. Espanha, você quer dinheirinho? Toma dinheirinho. E depois? Quando eu cobrar você vai quebrar, mas é você, não sou eu. Nós assistimos isso, ou não? Ok? Na hora que cobrou o empréstimo, que ele não queria receber, na verdade, ele queria renegociar. E as pessoas tentaram pagar com toda a seriedade. Você viu a Grécia que virou e está vendo que a Espanha está começando a virar. Não é isso? Começou há bastante tempo, está se desfazendo lentamente. Então veja, gráfico abaixo que mostra a evolução do dólar em relação a uma cesta formada pelas principais moedas mundiais, dá indicação do que aconteceu. Vamos lá, não é meu, tá certo? Veja o que acontece com o valor do dólar no período de 2005, mais ou menos, até 2012. Ele despenca mundialmente, perfeito? E começa a reagir agora, subindo, com a gestão Obama, particularmente, que vai recolher moeda e queimar, inclusive. Estão queimando moeda. Significa perda realizada, isso. Quando você queima moeda, é perda realizada. Tanto é que os juros lá, zero. Juro zero. O juro por lá nos Estados Unidos é zero. Por quê? Porque ele quer que invista. Quer girar dinheiro. Tá bem? Vamos embora. Bom, aqui nós temos a evolução do preço de uma onça de ouro em dólares no período. Vamos olhar o ouro, o que acontece, que é outra commodity que registra a evolução econômica, né? Então veja que interessante. Uma onça é mais ou menos 30 gramas, por aí, tá? 31 gramas. Ela
vem caindo até 2000, 2002, 2003, e aí, bumba, sobe, e até 2012, e começa a cair de novo. Isso é um sinal de alarme. Significa que, basicamente, o dólar deve perder valor de novo. Deve desacelerar. É o ciclo econômico. Você está vendo um ciclo econômico inteiro acontecendo aqui. Inteirinho. Tá bom? Vamos continuar. Desvalorização do dólar em relação ao real. Tá, tem até o gráfico. Tá vendo? Olha, tem um momento, mas mais um pouquinho. Tem um momento, olha, que nós estamos aqui em 2002. Você vê, ele vem forte. Estamos aqui no governo Fernando Henrique ainda. 2004 tem um pico no valor do dólar, né? E de repente ele começa a desacelerar em relação ao real. O real vai tendo uma estabilização e uma valorização progressiva. Efeitos disso: importações favorecidas, exportações desfavorecidas. Pronto. Está aí uma crise extremamente complexa para se resolver. Porque você começa a não conseguir, de alguma maneira, favorecer o mercado interno. A linha protecionista se abre completamente, não há proteção do mercado interno. Resultado disso, produção industrial despenca e o comércio começa a ser um comércio cada vez mais de produtos importados. Você cria uma dependência cambial extremamente forte com isso, que vai explicar um pouco da crise que vivemos agora. Aqui eu estou falando a evolução do câmbio com a evolução do IPCA. Vamos lá, no mesmo período. Olha que interessante. Preços sem nenhum controle, está vendo? No período de 2004, que é exatamente quando a assunção do poder pelo PT ali. E depois, crises naturais de processo na tentativa da contenção de preços. Isso tem custo de governo. O governo tem de tirar dinheiro do caixa e fazer investimento para as coisas rodarem. Terrível. Terrível. Não é? Vamos continuando. E agora? O que nós vamos fazer agora? Não é? A pergunta é, e agora? Agora que vem o que interessa. Eu vou tentar falar em 10 minutos. Eu sei que o Jornal Nacional já começou. Estou brincando. Né? Olha que interessante. Temos o dólar em disparado, descontrole fiscal, não é? Tem uma carestia que está em andamento, só posso produzir recessão, desemprego e queda de renda. Quando eu falo isso, parece algo absolutamente imoral, não é isso? Eu falo desemprego, queda de renda, recessão, como se isso não atingisse ninguém. Do ponto de vista da economia, os mortos não contam. Não sei se me compreendem. Se faz o ajuste e deixa ver o que vai acontecer depois. Então você vê um monte de gente morando na rua, muita gente passando fome, muita gente sem nenhuma condição de sobreviver, inclusive com vários suicídios acontecendo, não é? Aumentou a taxa de suicídio no período. Mas do ponto de vista da economia, eu tenho de ajustar. O que significa isso? Se eu deixar as coisas entregues a si mesmas, como diria Murphy, as coisas irão de mal para pior. Nós precisamos interferir, precisamos tentar controlar o processo. O que se faz? Espera aí, volta. Espera, pode subir para frente mais um pouco. Olha só. PIB brasileiro, dá uma olhada. Tendo em vista a demanda, tá ok? Então você vê, em 2013, eu tenho o consumo das famílias acima da linha zero, consumindo alguma coisa, tá certo? Por trimestre isso, ok? Terceiro e quarto trimestre de 2013 está acima da linha. No primeiro trimestre de 2014 já está negativo. No segundo volta a reagir, tem um pulo de 0,5, que é uma coisa relevante, é uma intervenção muito boa. Vai até 0,8 de novo, cai e aí depois despenca até 2014, até menos 5,3 do PIB na demanda do período. Compreendem? Isso é, as pessoas não conseguem comprar mais. Piorou? Piorou. Nós estamos hoje com números alarmantes. As pessoas não gastam. Não é porque elas não queiram, é porque não tem. Não tem crédito, inclusive. E aqui nós temos o problema da produção industrial. Notem que bonitinho, né? Nós temos em abril, março, abril de 2014, um rendimento positivo,
que faz com que haja uma esperança, um sopro de esperança. Ele não se realiza, já cai para menos 0,9 no fim de março e em abril nós já estamos com menos 5,8 e depois não se recupera mais. O que significa? É melhor importar do que produzir. As indústrias perdem a sua capacidade competitiva e começam a retrair, portanto, postos de trabalho são cortados. Eu queria lembrar aos senhores uma coisa muito curiosa, que ninguém fala, mas alguém precisa ter a coragem de dizer, que a Operação Lava Jato, até agora, só atingiu empresas de capital nacional. Não tem nenhuma multinacional atingida pela Lava Jato. O que significa uma retração de investimento e encerramento de produção, principalmente na indústria da construção civil, de muitas e muitas unidades de produção possíveis. Simplesmente fecharam e estancaram. É importante refletir sobre isso para procurar entender, será que não há nenhuma empresa multinacional envolvida em processos de suborno? Ou a quem interessa, afinal de contas, atingir o capital nacional tão insistentemente? É uma pergunta que eu não sei responder. Vamos continuar mais um pouco. Aqui, olha, eu tenho a variação do PIB por setores. Os senhores vão observar que, inclusive, serviços que pareciam uma grande coisa em 2014, teve menos meio. A agropecuária subiu 0,2 no segundo trimestre de 2014 e a indústria caiu 1,5% do PIB em relação ao segundo trimestre de 2014. Com isso que eu estou tentando contar para os senhores é que o desempenho nacional geral está em queda. Bom, eu vou contar só uma coisa, para dar uma ideia. Há um acordo feito entre a indústria sucroalcooleira brasileira e o governo do estado de São Paulo, ele já sabe disso, de até 2017 não empregar as colheitadeiras de cana-de-açúcar. No estado de São Paulo, em 2017 nós teremos um desemprego imediato de boias frias, num total de 500 mil postos de trabalho, assim que entrarem as colheitadeiras em ação. Serão 500 mil pessoas procurando emprego em outros setores e principalmente vindo para grandes centros urbanos. Olha aqui, ó, pessoal ocupado assalariado. Eu estou falando lá no segundo trimestre de 2014, nós vamos ter uma diminuição de 2,7, não é isso? Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Quer dizer, a queda não é tão dramática. Mas só que quando eu falo em 2,7 do pessoal ocupado, que é a população economicamente ativa, eu estou falando de dezenas de milhões de pessoas na rua. Sem falar nos 60 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da miséria e que nem contam no quadro da empregabilidade. Eles já estão lá. Não sei se dá para entender. Jovens, velhos, pessoas maduras que nunca trabalharam. E tem, não é? Vamos continuar mais um pouquinho só. Atividade dos jovens de 15 a 29 anos. Indo na sua direção, Marcelo. Olha lá. Somente estuda. Trabalha e estuda. Somente trabalha. Não trabalha nem estuda. Veja, eu saio de 19,6 de 15 a 29 anos, né? Eu vou ter 21,3 de 25 a 29 anos. O que significa isso? O cara não está interessado em ingressar no mercado de trabalho. Nesses números não se contam ainda os concurseiros, porque o concurseiro não diz que ele está desempregado. Na verdade, ele é um desempregado que segue curso. É desempregado, não é isso? Ele não se qualifica aí. E os que não se interessam em trabalhar também não são recenseados. Então, o quadro é muito mais complicado do que está mostrado aí. Só para a gente entender bem o que nos aguarda. E aqui, veja, tem coisa assim, tem gente de 25 a 29 anos que tem título, é formado, tem formação completa e que, na verdade, não consegue se colocar porque a economia não tem lugar para ele. Vamos continuar mais um pouco. Como é que dá para... Se assim é, veja, né? E se assim é, o que fazer? Como nós estamos com uma equipe ortodoxa no poder, a solução deles será keynesiana, tenha certeza disso. Primeira coisa que eles vão fazer, impostos progressivos para elevar a propensão a consumir. O que significa isso? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. A pirâmide continua do mesmo jeito.
Então vai ter mais espaço para quem ganha menos poder consumir um pouco mais. Quem ganha muito vai consumir um pouco menos. Essa é a ideia. Absolutamente keynesiana. Investimento público e controle público do investimento privado para compensar e reduzir a envergadura das flutuações da eficácia marginal do investimento privado. O que significa isso? O governo vai interferir sempre para medir a quantidade de investimento privado que poderá ser feito. Isso é o controle da atividade particular, passa necessariamente pela mão do Estado, para você poder ter controle. Autoridade monetária forte para regular a oferta de dinheiro e reduzir a taxa de juros progressivamente. A oferta de dinheiro tem de ser controlada, esse é o ponto do modelo ortodoxo. O que você está falando é um choque heterodoxo. Eu meto um monte de dinheiro na economia e vejo o que acontece, e vou regulando. Que foi o que os Estados Unidos fez. Para nós, com a equipe econômica que existe hoje, isto não acontecerá. Então nós vamos demorar 20 anos. Não, hoje, em função dessa crise, de 5 a 8 anos, para começar a voltar a crescer. Esse ciclo econômico se encerra daqui a uns 20 anos, no modelo brasileiro. É isso. Então, esses próximos anos não vão crescer nada. Nós vamos crescer muito pouco, muito pouco. Muitas pessoas morrerão de fome e sem socorro. Não tem década perdida. Entenda isso, do ponto de vista do país, nós perdemos o jogo já. Nós não somos players mais. E para voltar a ser player, nós precisamos reestruturar toda a economia. Isso leva tempo. Por quê? Porque no seu segmento, que é a indústria mecânica, por assim dizer, quase todas estão quebradas. Estou errado? Quase todas. As montadoras... Então, as montadoras participaram de um pseudo-milagre com redução de IPI e de ICMS para venda de veículos, até 2011. O que acontece? A demanda, em certo momento, se torna absolutamente reduzida. Por quê? Porque não tem mais onde pôr carro e ninguém vai pôr dinheiro em carro que está desvalorizando acentuadamente no mercado de revenda. Né? Quando tem demais, o preço cai. Então você não põe dinheiro, você vai jogar dinheiro em outra coisa e não compra carro. Toda a estrutura logística do país está feita sob estradas de rodagem e veículos. Não é isso? Portanto, ou eu começo a voltar para a ferrovia, e, por exemplo, havia uma ferrovia que ligava o Amapá até o posto de Suape, e que era tocada pela Odebrecht. Assim que aconteceu a primeira intervenção da Lava Jato, os trechos da Odebrecht foram abandonados. De acordo? Eu não vou pôr dinheiro num lugar que decididamente não está interessado em receber meu dinheiro. Hein? Eu penso que talvez não New Deal, porque nós não temos a mesma estruturação americana anterior, mas eu acho que a abordagem, vamos dizer assim, heterodoxa da economia, com você criar focos de investimento de alta tecnologia, por exemplo, poderia ser um caminho para nós. O grande problema é que, na verdade, a tal da educação assegurada pela Constituição a todos os brasileiros visa preparar mão de obra adequada para o estado da produção existente, que a gente não precisa mais. De acordo? Então, nós chegamos num ponto que olhamos para as coisas e dizemos assim, por que leva 20 anos? Porque, primeiro, eu preciso, nas escolas, preparar uma mão de obra para o país que quereremos ter e que queremos ter. Certo? Segundo, essa mão de obra demora 20 anos para ser formada. Terceiro, jogar dinheiro na pirâmide da educação, ensino primário, é um desserviço. Por quê? Porque eu tenho lá professores mal formados. Porque os seus professores foram mal formados. Como disse Marx, o educador precisa ser educado. O lugar de colocar dinheiro, e nem precisa ser tanto, é no topo da pirâmide. Formar professores de grande qualidade. Com isso, você vai formar mão de obra intermediária cada vez mais qualificada, inclusive repondo o analfabetismo funcional causado por um sistema de ensino absolutamente cretino. Quer dizer, com isso, e de avaliação absolutamente cretina. Com isso, nós teremos, na verdade, a formação de um novo grupo de pessoas capazes de interagir adequadamente com o exterior. Há programas intermediários postos pelo MEC e pela CAPES, inclusive, que é de troca de cabeças
Brasileiros estudam no exterior, membros do exterior vêm estudar no Brasil, o tal do soft power educacional, que faz com que você tenha, além da drenagem de cérebros, o brain drain, né? Quer dizer, os grandes intelectuais acabam ficando nos países em que vão estudar, e os outros voltam, mas mesmo assim você começa a ter uma interação cada vez mais adequada para a formação de mão de obra futura. Só que esse processo é de longo prazo, não é de médio prazo. E é uma minoria, mas nós precisamos formar essa minoria para que ela, por exemplo, eu formo doutores e livres docentes e pós-doutores de grande qualidade. Eles dão aulas nas escolas de pós-graduação que formam professores que talvez não dê aula no pós, no mestrado e doutorado, mas que vão dar aula no bacharelado. Como eles têm um nível muito melhor, eles formarão melhores bacharéis, que por sua vez, ao darem aula em escolas de segundo grau, formarão alunos com mais qualidade, e assim sucessivamente. O que eu não posso é continuar colocando dinheiro em algo que já se revelou ineficaz e que não tem como melhorar. Não adianta eu pegar o professor primário e jogar no curso de pedagogia para ele continuar não sabendo dar aula de matemática porque ele nunca aprendeu matemática. Eu terei alunos defasados para o resto da vida. É isso. Quer dizer, então o que nós temos de observar, para encerrar isso tudo que eu estou falando, é que o Brasil precisa ser repensado. E cabe a nós que participamos de órgãos como associações comerciais, federações de indústria e daí por diante, começarmos a tomar para nós esse encargo, precisamente porque só a sociedade civil organizada pode fazer frente a um governo que não sabe o rumo que toma. E eu falo de todos os governos dos últimos períodos. E provavelmente dos futuros. Eu acredito que, na verdade, o que nós precisamos parar de fazer é de mobilizar a população. O Mobile, ele tem uma característica muito curiosa. Quando eu mobilizo o povo, se a mobilização deu certo, o Mobile acaba. Se der errado, ele também acaba. Nós precisamos, efetivamente, nos organizar. Criar realmente estruturas mais permanentes, com objetivos claros, com intervenção clara, arrecadar dinheiro da sociedade civil para fazer isso funcionar, para criar metas e conseguir eleger membros da sociedade civil que transformem isso em novas leis imponíveis, amplamente imponíveis. O autoritarismo tem um problema que é um viés meio único que acaba não necessariamente alcançando os fins desejados. Muito bem, senhores, muito obrigado. Desculpe, a demora.